boa noite ou bom dia, conforme seja o horário que esteja vendo o programa. Então, satisfação voltar para mais um programa Saber Direito, ainda dentro daquela linha do tema Ética, Cultura e Direito. Na última aula tratamos um pouquinho da questão do utilitarismo e os contratos, mostrando toda a dimensão de valores éticos que estão na contextura de todo o arcabouço legal e jurisprudencial do tema dos contratos. Então fizemos aquela reflexão acerca dos valores, da boa-fé objetiva, do princípio ético de que os fins não justificam os meios, como que isso na prática acaba sendo um pouco abalado, seja por uma cultura hoje um pouco mais utilitarista, como acontece muito comumente, seja em razão do mercado de consumo, que tende também a gerar uma cultura utilitarista para facilitar as vendas. Hoje nós vamos tratar exatamente do tema do direito de família, falar um pouquinho da questão ética e cultural ligada a essa matéria tão importante, que muito focado no tema dos afetos. Vamos fazer uma análise dos afetos dentro do direito de família. Bom, aqueles que queiram mandar algum e-mail, alguma comunicação, pedir informações, podem enviar para o seguinte e-mail: saberdireito@stf.jus.br. saberdireito@stf.jus.br. Então vamos tratar agora o direito de família e os afetos. Então é importante recordar que a nossa Constituição Federal, no artigo 226, afirma: a família, base da sociedade civil, terá especial proteção do Estado. Esse princípio não é novo no histórico das constituições brasileiras, mas essa construção dessa forma aparece aí no 226. A família, base da sociedade. Quando se fala em base da sociedade, quer-se dizer que a família é essencial para a constituição e sobrevivência da própria sociedade civil. E essa família, que é reconhecida como necessária para a sobrevivência e reprodução da sociedade civil, é essa família que vai ter a proteção especial do Estado. É interessante notar que a palavra proteção especial aparece na Constituição Federal apenas em dois momentos. Primeiro, nessa ordem direta, proteção especial, no artigo 226. Segundo, quando ela trata de criança e adolescente, e fala que terão especial proteção. Inverte-se, né? Num caso se fala proteção especial, e no outro especial proteção. E os dois momentos em que aparece esse termo na Constituição Federal estão no artigo 226 e 227, dentro do título 8º chamado da ordem social. Porque a família é necessária para a ordem social. Então aparece aí. E ao lado da família, do artigo 226, comentava ao 227, que coloca que é prioridade absoluta no Brasil cuidar dos direitos da criança e do adolescente. Que todas as entidades, Estado, família, sociedade civil, nas diversas variantes que ela se manifesta nas organizações não governamentais e governamentais também, devem trabalhar para garantir os direitos da criança e do adolescente com prioridade absoluta. Mais uma vez, a Constituição grifa determinado âmbito de competência e de direitos com expressão muito forte. Prioridade absoluta. A palavra prioridade já designa um caráter de preferência. A palavra absoluta fortalece ainda mais essa preferência. E aparecem novamente os dois termos no artigo 227. Então, falar em família, falar em criança e adolescente, é falar da normatividade ligada, em parte, ao plano dos afetos, mas não só. Antes de tudo, lembrar que a família, que é base da sociedade e tem especial proteção do Estado, é aquela família que cumpre algum dos modelos postos na própria Constituição Federal. Quais são esses modelos postos ali? A família originada do casamento, a família originada da união estável e a família originada da filiação. No caso, a Constituição fala expressamente da filiação monoparental, situações em que se dá a existência de um pai ou de uma mãe somente com o filho, e também nas situações que eventualmente havia um casal, falece um dos dois e permanece aí, considerando como família, o cônjuge sobrevivente com o filho remanescente, nesse caso também. Por que nesses três modelos de modo especial, da filiação, da união estável e do casamento? Porque a sociedade se mantém, se preserva e se perpetua a partir da relação homem-mulher e a partir da filiação. Sem essas duas categorias, não haveria perpetuação e conservação da vida em sociedade.
E é por isso que esses modos de organização social que têm especial proteção do Estado. Uma série de benefícios. Então voltamos ao caput 226. A família, base da sociedade civil, terá especial proteção do Estado. Quem determinou que o Estado desse essa atenção à família não foi o próprio Estado, foi a Assembleia Constituinte. E a Assembleia Constituinte é o povo brasileiro reunido, pelos seus representantes, decidindo como é que vai funcionar esse Estado brasileiro, como é que ele tem que trabalhar, como é que tem que existir as competências, como é que ele vai dimensionar e vai administrar os recursos públicos para garantir os direitos fundamentais dos cidadãos, o desenvolvimento do país e aqueles bens que são principais para a própria sociedade civil, entre os quais a família. Portanto, nesse caso, quando o Constituinte elege esses modelos familiares, a união estável, o casamento ou a derivação da filiação, não está depreciando qualquer outro tipo de organização que haja entre as pessoas, né? Relação de amizade, outros tipos de relações também. Mas está simplesmente dizendo quais são aquelas que o Estado vai tratar de modo especial, com uma proteção qualificada, porque entende que esses modelos são aqueles sem os quais a sociedade civil não subsiste. Sem os demais, sem a amizade, por exemplo, a sociedade sobrevive, ela se mantém. Sem casamento, sem união estável, sem filiação, não acontece isso. Então esse pré-requisito básico, família, base da sociedade civil, terá especial proteção do Estado. Isso é uma ideia importante. E a família tem uma natureza científica de comunidade e de sociedade. Comunidade enquanto uma organização que deriva quase que naturalmente do rearranjo social, e as partes se buscam, um homem que se casa com mulher, não preocupado tanto com a importância dessa união para a situação social, né? Mas porque há um amor que aproxima as duas partes e querem construir uma família, e formam a partir dali uma comunidade. A dimensão da comunidade é até mais forte ainda na dimensão da filiação, família monoparental, porque é assim, uma mãe que tem um filho, né, e há um amor natural que surge a partir dessa relação, independentemente sequer da escolha de um parceiro. Aí aparece a família monoparental, aparece a família derivada da filiação. Comunidade dizia, né, por isso, porque é uma reunião na qual importa o conjunto, o coletivo. Quando a gente fala em sociedade, que é outra natureza também atribuída à família, se fala o quê? Naquela união de esforços voluntária, pretendida, querida, para construir um algo a mais. A ideia da sociedade. Na comunidade, a pessoa se une não tanto preocupada em construir algo, mas ela se aproxima de uma outra e há uma organicidade naquela relação entre elas, por isso chamada de comunidade. É uma vida em comum. Comunidade vem de comum. Como um. A sociedade, a própria palavra já expressa que há um aglutinar de pessoas. A união de pessoas por um fim comum. Quanto à comunidade vive-se comum, na sociedade vivem-se separadamente com um foco comum. Então a família ela é comunidade e ela é sociedade. Comunidade doméstica, na medida em que na nossa casa, cada um na sua família, vive amando aquela família e a trata como se fosse uma coisa única, própria. Sociedade enquanto união de esforços de pessoas para levar adiante aquele projeto familiar. Então essas duas dimensões se falam a respeito da família. Há dois autores que trataram muito, né, desse tema. Jacques Maritain fala da família como comunidade, sociedade, e também Henri Tunis. Henri Tunis foi um autor do século XIX que serviu de referência para o Max Weber, depois quando fala da distinção entre comunidade e sociedade. Mas a matriz da ideia não é do Weber. A matriz da ideia vem do Fernand Tunis. E passamos agora a entender um pouquinho, antes de entrar na questão dos afetos, a estrutura do suporte fático da relação familiar. O direito vai regular a situação familiar porque interessa que a família é base da sociedade civil, é célula do tecido social. Então, nesse sentido, a família deixa de ter um interesse somente privado e passa a ter um interesse público. E a família é que forma os futuros cidadãos. Então, ela que está construindo o futuro da própria nação. Então, ela é a célula básica e é nela que se formam todos os cidadãos. Formam ou deformam os cidadãos também. Essa dupla dimensão, essa dupla possibilidade. E na família, se a gente for notar como é que a lei desenha a família, né, o casamento, o união estável, a própria filiação, curiosamente a lei não constrói a família baseada na ideia de afeto. Não constrói na ideia de afeto. Por quê? Isso é interessante notar. Não quer dizer que haja uma depreciação da dimensão afetiva.
E até para entender isso, nós vamos ter que abrir um parênteses mais ou menos grande no nosso programa, que envolve ética, cultura e direito. Então, uma dimensão mais cultural e ética, para entender antropologicamente por que o direito posto à legislação não se refere expressamente à questão do afeto, mas sim à ideia de compromisso. A ideia de compromisso. Por quê? Há uma razão para isso. Qual é essa razão? Então, agora a análise antropológica. Cada um de nós, por ser pessoa, por ter uma dignidade elevada, tem uma série de atos, de operações que realiza, que estão na dimensão imaterial. Imaterial no sentido de que não nasce da matéria, nasce da dimensão do ser humano, falávamos na primeira aula, animal racional, a dimensão espiritual. Ora, a própria liberdade humana está ligada a essa dimensão espiritual. Bom, antropologicamente, cada um de nós age mediante 3 potências, chamemos assim, que cada um possui. Quais são essas potências? A inteligência, a vontade, a afetividade. A gente vai entender aqui um pouquinho onde é que se coloca a questão do amor, né, que é o afeto principal na dimensão da família. Então, inteligência, vontade, afetividade. Para facilitar a nossa percepção. Cada um de nós, quando age, quando eu tomo uma água, quando eu converso, quando eu falo nesse programa, obviamente a minha afetividade, a minha inteligência, a minha vontade, todas estão interagindo em conjunto. Né? Cada um de nós age por completo, age na unidade do seu próprio ser. Quando eu paro para refletir, eu consigo identificar que algumas das minhas atitudes estão mais referidas a algumas dessas dimensões. Por exemplo, alguns verbos nos facilitam a percepção da dimensão dominante em cada atitude nossa. Se eu falo pensar, conhecer, são atos mais próprios da inteligência. Quando eu falo em querer, decidir, é mais do meu querer, é mais ligado à minha vontade. À minha vontade. Quando eu falo em gostar, deleitar-me, estou mais pensando na dimensão que da afetividade, do gosto. Então, a dimensão do gosto, a dimensão da vontade, do querer, a dimensão da inteligência, do conhecer. E aí que interessante, que a palavra amor é uma palavra equívoca. Ela não se aplica só a uma dessas dimensões, na linguagem comum. Antropologicamente, eu teria que atribuir o amor como ato a uma dessas 3 dimensões, ou a inteligência, ou a vontade, ou a afetividade. E aqui a gente começa então a fazer um jogo para compreender, para ir debastando os conceitos e chegar a um conceito melhor. Bom, qual é a diferença entre amar e gostar? Amar uma pessoa significa o quê? Querer o bem dessa pessoa. Querer tem como sinônimo amar. Eu amo fulano, eu quero fulano. Essa é a ideia. Quando eu falo em gostar, eu falo que é algo que me dá um prazer, me dá uma satisfação. Eu gosto de algo. Na construção, eu gosto de suco de laranja, o ponto forte é o meu gosto. Está no sujeito que gosta. Quando eu falo, eu amo minha mãe, o ponto forte da minha referência nesse texto é a minha mãe. Eu quero o bem dela. Ou seja, num caso, a atitude, aquela ação se exaure em algo que me agrada. Eu sou o sujeito que vai se beneficiar daquele ato. No outro, não. O benefício está para fora de mim, além de mim, transcende. Então, eu amo minha mãe, significa o quê? Que minha mãe é importante. E que eu pratico um ato pensando nela para o bem dela. Quando eu falo eu gosto, esse ato se refere a mim. Eu sou o sujeito dessa oração. Eu gosto. O ponto forte está em mim. Ou seja, amar significa sair de si, transcender-se. E é por isso que a ideia de amar, mais do que ligada à dimensão dos afetos, enquanto gosto, está ligada à ideia da vontade e do compromisso. Isso é um ponto curioso. Quer dizer, quando a pessoa ama, ela se compromete. Aí voltemos à aula passada e falamos da liberdade. Autodeterminar-se ao bem. Quando falo em autodeterminar, determinar é colocar um fim. Certo? Autodetermino. Determino de término. Coloco um término. Um término, um termo. Determino. Eu me aponto para algo concreto. Ora, se eu apontei para algo concreto, eu me comprometi com algo concreto. Se eu me comprometi com algo concreto, as outras coisas ficaram fora do meu plano decisório a partir de agora.
Então, olha que interessante. O exercício da liberdade sempre leva a um compromisso. Autodeterminar-se ao bem é comprometer-se com algo. Autodeterminar-se é comprometer-se com algo. Então, me comprometi a ir ao cinema em tal horário com um amigo. Ora, tem um compromisso. Eu me autodeterminei algo que é bom, nesse caso, portanto, tem um compromisso feito aí. No casamento também, me autodetermino. Escolhi uma pessoa para ser minha parceira ao longo da vida, por toda a vida, e assumir um compromisso. Então, para o direito é mais forte essa dimensão da autodeterminação, da liberdade que se exercita no compromisso, do que a ideia do gosto que se tenha na relação. E é natural isso, que aconteça assim. Por quê? Ora, a gente ama, cada um de nós ama a própria mãe, ama os irmãos, ama os pais, ama a esposa. E tem vezes que nós sentimos o quê? Raiva da mãe, do pai, da esposa. Então agora eu vou usar a palavra afeto igual ao sentimento. Eu posso sentir raiva de uma pessoa que eu amo ao mesmo tempo. Por exemplo, você aqui em casa, uma pessoa que está em casa agora assistindo esse programa, a pessoa ama a sua avó, um garoto, está sendo educado pelos avós. Nesse instante, os pais viajaram, e o avô, eventualmente, olha, filho, você não vai sair daqui em tal horário, pensando no bem da criança. A criança sabe que os avós lhe amam. No entanto, ela sente um desagrado por essa disposição. Então veja só, nesse caso, ela ama o avô, mas ela está com raiva do avô, ela sente raiva. Então essa dimensão, o sentimento é algo volúvel, algo passageiro. Eu não consigo me comprometer a sentir sempre alegria. Não consigo me comprometer a sentir sempre entusiasmo. Foge da minha capacidade decisória. E o direito vai trabalhar com um compromisso querido. Algo que a pessoa vai aderir voluntariamente e vai querer preservar. Então, ou seja, a gente ama, a gente assume compromisso, a gente quer. Então a dimensão do direito de família vai deslocar mais para esse aspecto, pelo direito, do que pela dimensão do sentimento em si. Porque o sentimento é volúvel e é variável. Assim acontece. Então voltamos ao 226. A família, base da sociedade civil. Ora, se o afeto é volúvel e alterável, essa base é totalmente insegura. Para o direito. Então a família para o direito, a nossa família, você que está em casa assistindo o programa, o que acontece? Uma família que se dá, sem dúvida alguma, amamos e gostamos das pessoas. Temos afetos em casa. E os afetos podem levar também à falta deles, inclusive à desestruturação familiar, ao desmonte daquela estrutura que era a família. Agora, ao direito, o que chama a atenção? É o compromisso que há em cada família. Esse compromisso criado, essa manutenção. E é a partir daí que o próprio direito, quando vai regulamentar isso em normas, vai criar deveres jurídicos. Falávamos no programa anterior. Quando a mãe ama o filho, a mãe que está em casa assistindo o programa agora, ora, ela ama o seu filho. Ela não acorda às 2 da manhã para dar de mamar para o bebezinho, porque a lei manda que ela cuide da criança. Porque ela ama, ela levanta. Porque ela quer o bem daquela criatura, que é o seu filho. Na hora que ela levanta, o que ela sente? Alegria, levantei às 2 da manhã. Não. O sentimento é oposto nessa hora. Então, ela ama, mas ela não. Na hora, o que ela sente é cansaço, quer voltar para a cama, talvez até se queixe. Mas ela vai porque ela ama o filho. Então é nessa dimensão do transcender, do sair de si, que vai se constituir juridicamente, normativamente, o direito de família no Brasil. Para que seja a base da sociedade civil. Construir a família sobre algo que não seja um compromisso, que, portanto, pretenda ser perdurável, é não dar essa solidez que é necessária para que a própria base da sociedade civil seja algo sólido, que a gente possa criar coisas a partir daí. Então eu falava isso antes, né? Quer dizer, a norma vai falar o quê? Do compromisso. Então quando qualquer um de nós aqui chega diante do juiz, no caso vai relação ao casamento civil, o juiz não pergunta, você ama a fulana de tal? Você ama? Não, fala, se você sabe o que está fazendo, se você quer se comprometer a isso. Se você sabe, a inteligência. Se você quer se comprometer, à vontade. Engraçado, nessa hora então não fala exatamente do sentimento. Tá? E é importante entender isso, porque pela literatura a gente percebe isso. Qualquer família necessita, para que ela sobreviva, para que ela se mantenha, de uma estrutura de força de vontade.
além dos afetos, porque o afeto é instável. E para que essa estrutura se mantenha, essa força de vontade tem que se transformar em virtudes concretas, em atitudes, em hábitos que façam aquilo perdurar. Então, por exemplo, o sujeito que se casa apaixonado por uma mulher, ele gosta da mulher, além de amá-la, de querer o bem dela, tem a satisfação tremenda de estar com ela. Ele gosta dela, tem a paixão. É outra nota importante. Na paixão e no gosto, nós não escolhemos o que a gente gosta. Nós sofremos. Paixão vem de pássio. Eu sofro, eu sou passivo. Eu não escolhi gostar de churrasco. Eu comi e gostei. Sou passivo. Experimentei algo que me agrada. Não é que a partir de agora eu vou gostar de dobradinha. Eu vou aprender, posso até me colocar numa perspectiva, né, de disciplinamento, para gostar de algo. Mas o habitual nosso não é que o gosto vem sem que a gente escolha. Já um compromisso, eu escolho com quem eu quero me comprometer. É diferente. E nessa escolha é importante a dimensão racional trabalhar. Em boa medida é com essa dimensão racional que o direito conta na hora do vínculo que é criado mediante essa aproximação do homem e da mulher. Uma escolha racional. Portanto, um ato livre de autodeterminação para algo que a pessoa identifica como sendo o bem para ela, naquele instante, naquele momento. E assumir um compromisso de viver uma série de condutas próprias para a manutenção daquela relação. Sabendo que, alguém que vai, no caso, na cerimônia religiosa, sabendo que, para que isso se preserve na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, é necessário que as partes queiram e desenvolvam uma vontade forte para suportar as intempéries que virão inevitavelmente em qualquer relação. Quando a nossa cultura trabalha muito a dimensão do sentimento, e de certa forma às vezes exacerba o sentimento para gerar uma relação de consumo também, falávamos no primeiro programa, aquela questão do cigarro, eu vendo a sensação de liberdade, é muito comum dizer que o amor é a sensação. Esse que é um ponto. Só que amor não é a sensação. Antropologicamente, o amor é exatamente esse compromisso de trabalhar para o bem do próximo, do outro. Para fazer isso eu preciso o quê? Muitas vezes negar o meu próprio gosto. Como aquela mãe que eu dizia que levanta 2 da manhã para dar de mamar ao filho. O gosto, por gosto, ela ficaria na cama dormindo. Colocar talvez um tampa-ouvidos, ficaria lá. Mas ela ama a criança. Ela se levanta. Porque ela ama. Transcende, ultrapassa a si mesma. Ora, exatamente isso que se espera de qualquer cidadão na vida, na sociedade. Qualquer cidadão. O que se espera de um cidadão? Que ele seja capaz, nosso hino fala disso também, não é? De dar a vida pelo seu país. Transcender-se. E é por isso que a família é um local onde a gente aprende a transcender, já a partir do vínculo criado, né? Seja, no caso, entre homem e mulher, nessa relação de casamento, seja entre pai e filhos. É assim a Constituição Federal, 227, coloca a criança como prioridade absoluta, todos devendo transcender e sair de si para ajudar essa criança, e obriga, por sua vez, também que os filhos cuidem dos pais quando estiverem idosos também. Que os filhos saiam de si para ajudar os pais idosos. Outra referência que está também na Constituição Federal. Essa exigência que está ali. Então, há essa ideia. Ou seja, o direito, portanto, de família, ele não vai se prender tanto à questão do sentimento enquanto tal. Porque, a rigor, se ele der muita atenção para o sentimento enquanto tal, ele vai estar privilegiando não tanto a família, mas um indivíduo isoladamente, com o seu sentimento, com aquela sua sensação. Isso que acontece. Eu acho que é interessante nessa altura do programa, eu vou ler um breve trecho aqui de um livro que virou um best-seller no país, que eu acho que é interessante, essa ideia ilustra bem. O livro é aquele O Monge Executivo, que também foi sucesso nos Estados Unidos e no mundo inteiro. Então, só falar um pouquinho dele, eu acho que é interessante quando eu falo dessa relação. Há um diálogo, contar um pouquinho dessa história. Esse livro, ele conta uma ficção, que conta a seguinte história, para quem não leu, eu vou contar essa história. Há um grande executivo que se aposentou da sua função, se retirou da história, digamos assim, da vida em sociedade, e se tornou um monge. Enquanto monge, assumiu o nome de Simeão, o monge Simeão. E o Simeão, ele se dedica, entre outras coisas, a organizar retiros para ajudar a formar novos líderes. Bom, um desses retiros contou com 6 participantes, 3 homens, 3 mulheres. Os homens, um deles é um grande executivo,
que é quem narra a história. O outro que participa é um militar, um sargento. E o outro é um pastor protestante que participa também desse retiro, curiosamente. E há 3 mulheres também. A diretora de uma escola, a técnica de um time de basquete, que participa também desse retiro, e a diretora do setor neonatal de um hospital. Então lá os 6 fazendo um retiro. E vão conversando sobre temas da vida humana, sobre temas da liderança, a liderança encarada como um serviço, e desenvolvem uma série de diálogos. Um dos diálogos dele é sobre a questão do amor, o que é o amor. E é ele que eu vou ler agora um breve trecho. É verdade, Simeão, a diretora concordou. De fato, ontem à noite fui à biblioteca e procurei amor no dicionário. Havia 3 definições e eu as escrevi todas. Número 1, forte afeição. Essa é a questão do sentimento, forte afeição. Número 2, ligação calorosa. Tá, mais ou menos a mesma ideia. Número 3, atração baseada em sentimentos sexuais. Também na dimensão dos sentimentos. Aí diz aqui o Simeão para ela. Você vê o que eu quero dizer, Teresa? O amor é definido um tanto mesquinhamente. E a maioria das definições envolve sentimentos positivos. O professor de línguas me explicou que muito do Novo Testamento foi originalmente escrito em grego. E os gregos usavam várias palavras diferentes para descrever o multifacetado fenômeno do amor. E fala dessas palavras na sequência. Se bem me lembro, uma dessas palavras era eros, da qual se deriva a palavra erótico e significa sentimentos baseados em atração sexual e desejo ardente, similar ao que estava no dicionário. Outra palavra grega para amor, storge, é afeição, especialmente com a família e entre os seus membros. E fala, nem eros nem storge aparecem nas escrituras do Novo Testamento. Outra palavra grega para amor era philos, ou fraternidade, amor recíproco. Uma espécie de amor condicional, do tipo, você me faz o bem e eu te faço o bem também. Finalmente, os gregos usavam o substantivo ágape e o verbo correspondente, agapao, para descrever um amor incondicional, baseado no comportamento com os outros, sem exigir nada em troca. E agora vem a definição. É o amor da escolha deliberada. E fala, quando Jesus fala de amor no Novo Testamento, usa a palavra ágape, o amor traduzido pelo comportamento e pela escolha, não pelo sentimento de amor. E a treinadora compreende e explica de outra forma. Claro, os sentimentos de amor, talvez possam ser a linguagem do amor ou a expressão do amor, mas esses sentimentos não são o que o amor é. Como você disse ontem, Teresa, o amor é o que o amor faz. O amor é o que o amor faz. Então, essa é a ideia do compromisso. Então, é por isso que no direito de família há uma série de deveres dos cônjuges, de fidelidade, de ajuda mútua. Deveres que vão se dar ao longo da vida inteira, essa é a perspectiva. E está baseado em conduta, não no sentimento. Não há um dever de sentir, há um dever de conduta. Como na boa-fé objetiva se falava também, não é questão da intenção, é do comportamento. Porque o direito trabalha com a dimensão externada da relação social, não com a dimensão interna. Os sentimentos são algo interno, que sem dúvida alguma é importante na nossa vida, faz parte, né, é presente, mas não é o principal para o direito. E que estou tentando explicar isso, que na verdade a própria família ela se mantém além do sentimento. Cobrar do sentimental que ele não possa dar é trair a própria família. A pessoa vai se ludibriar. Então o que acontece? Nós vivemos uma época em que há uma cultura que exacerba a dimensão nossa afetiva, dos sentimentos, mas há uma estrutura jurídica que está lembrando a todo tempo que a nossa família se constitui basicamente na ideia de compromisso, mais do que na questão dos afetos em si. A questão é que uma sociedade baseada basicamente no sentimento, quando olha para essa estrutura de família e a usa sem compreender a dimensão do compromisso, ela acaba o quê? Usando e abusando dessa mesma estrutura legal. Em que sentido eu falo isso? Se essa percepção do compromisso e essa identificação da família como algo puramente sentimental, nós tendemos o quê? A nos unirmos baseados nos afetos
Uma união baseada no afeto exclusivamente, ou principalmente, ou com aquela expectativa de que o afeto seja sempre assim, é uma expectativa falsa. Não vai haver correspondência. E é por isso que se percebe cada vez mais a maior dimensão que de divórcio. De divórcio. Porque as pessoas vão com a expectativa equivocada de manutenção de uma esfera sentimental que, a rigor, não se deve cobrar. E carecendo muitas vezes do quê? Daquela dimensão de estrutura, de vontade e de virtudes que permitem a sobrevivência da relação. Isso é um ponto importante. Então, essa falha cultural, às vezes, essa má compreensão, essa associação muito forte da família, a questão do prazer, a redução sexual mesmo, acaba fazendo isso, que as pessoas às vezes não percebam isso, que o amor é mais do que a questão sentimental. Né? E quando eu falava isso aqui, né, nossa plateia, que eu posso amar uma pessoa e ao mesmo tempo desgostar dela, a gente começa a entender a diferença do gosto, da paixão, para o amor, enquanto compromisso, deliberação, sair de si. E cada um de nós admira, se a gente olha para nossos pais, nossos avós, a gente admira essa capacidade que havia de abnegação, de sair de si pelo bem do próximo, da família. Isso era muito mais forte. E nós somos hoje em dia criados numa geração que é mais difícil para a gente entender isso. E às vezes viver isso. Então, nesse mesmo livro, tem uma outra expressão adiante, eles continuam conversando sobre o casamento. E a partir vou ler mais um trecho e volto à questão do casamento na Constituição Federal para entender depois como que o nosso sistema jurídico regulamenta essa matéria. E o que está conectado com a ética e com a cultura. E aqui diz, né, um dos que estava no retiro. Um pregador contou, uma vez eu vi uma fita gravada por Tony Campolo, um pastor bastante famoso, conferencista e educador, em que ele falava de suas sessões de terapia para noivos. Ele diz que sempre que um casal jovem o procura, ele costuma perguntar, por que vocês vão se casar? Pergunta ao casal jovem. A resposta costumeira, claro, é, porque nos amamos de verdade. Porque nos amamos de verdade. A segunda pergunta de Tony é, vocês têm uma razão melhor do que essa, não é? O casal se olha surpreso, sem compreender a pergunta. Mas qual poderia ser uma razão melhor do que essa? Nós de fato nos amamos. E ele responde dizendo, sei que nesse momento vocês trocam palavras apaixonadas e que os hormônios estão a todo vapor. Ótimo, aproveitem. Mas o que será do relacionamento de vocês quando esses sentimentos e sensações acabarem? Como é de esperar, o casal se olha antes de responder num tom desafiador. Ora, isso nunca nos acontecerá. E diz isso. Ele fala, e a sala explodiu em risadas. Né? Então fala disso. Olha, vejo que alguns de vocês estão casados há muito tempo. Todos nós sabemos que os sentimentos vêm e vão. E é o compromisso que nos sustenta. Tony concluía a conversa com os noivos, mostrando que cada casamento oferece uma oportunidade para uma união real e profunda, mas que só sabemos se somos capazes de construí-la quando a paixão inicial termina. Quer dizer, exatamente nessa dimensão do relacionamento que o direito foca a relação familiar. O direito não olha para a questão tanto dos afetos, mas do compromisso. O Código Civil, as leis que tratam dessa matéria, quando falam da constituição da família, tendem a apoiar-se nessa ideia do compromisso. Ou de um fato que está além do afeto. Né? De falar a questão da filiação. É um fato além do afeto. Ainda que a mãe, eventualmente, deixe de gostar ou deixe de querer o filho, por direito ela vai ser obrigada a prestar alimentos. Porque o direito atribui esse dever. Porque o natural é que a mãe faça isso. Né? Que ela queira fazer voluntariamente. Se ela não quiser, vai ter que fazer por força de lei. Salvo alguma disposição que transfira a paternidade daquela criança a outra pessoa. Então, olha que interessante a gente notar isso, né? Que no fundo, o direito de família, ele se apoia, portanto, nessa dimensão, não tanto na afetividade, quando eu falava das 3 sedes, né? Inteligência, vontade e afetividade. Não é tanto a afetividade, é a vontade, é o querer. O verbo amar, mais do que sentir, é querer, é comprometer-se ao bem do outro. Esse é um ponto. Aí a partir daí se entende por que a família é base da sociedade. Que é na família onde mais há relação de amor afetivo e efetivo. As pessoas se doam. E esse modelo de amor que tem que depois ampliar-se para toda a sociedade civil. A capacidade de dar-se e de doar-se, que se aprende em casa,
Depois isso vai também migrando para a dimensão da sociedade, onde a gente trabalha, né, naquelas entidades nas quais a gente está vinculado, e o próprio país enquanto tal. Então, uma falta de percepção da importância do amor, e como o amor pede essa transcendência, negar-se a si mesmo para querer o próximo, vai afetar também, além da família, o próprio Estado enquanto tal. Então, quer dizer, em boa medida, se entende que um amor autêntico dentro da esfera familiar vai facilitar o amor autêntico na esfera da pátria também, do próprio país. Isso acontece. Porque se fala aqui em casa que nós temos o quê? Principal aprendizado. Né? Já se pelo contrário, numa família se ensina as pessoas a buscarem basicamente o útil, falamos do utilitarismo antes, buscar aquilo que é mais gostoso, acima de tudo, e a não sacrificar-se pelo outro, eu estou produzindo o quê? Cidadãos o quê? Individualistas. Que amanhã vão querer levar vantagem em tudo, não estão no mínimo preocupados sequer com o país, quando estiverem cargos públicos, vão o quê? Corromper esses cargos, corromper outras pessoas, e vão perpetuar a mediocridade também do país. Isso que acontece. Então, a importância da base. Para entender, né? Então, nesse caso, as relações familiares são aquelas que têm que se pautar por uma conduta ética correta. E tem que ter uma educação das pessoas também para essa relação familiar. É por isso que é uma cultura em que estimula bastante, que a gente falava na questão da sensação, do gosto, ela pode acabar o quê? Deformando a própria formação das pessoas. E eu passo a falar agora um pouco da criança e do adolescente nesse sentido. Criança e adolescente, verdade absoluta, tem direito o quê? A ser tratado com todos por o melhor possível que possa receber para desenvolver sua compreensão, sua autocompreensão e sua capacidade de relacionar-se com os demais e de servir os demais. E nesse sentido, fiz um trabalho, doutorado na Universidade de São Paulo, que era sobre o direito da criança à formação ética na programação de TV, em face da programação de TV. E tratava exatamente disso, de que há um influxo muito grande dessa programação na formação da pessoa. Porque você acaba condicionando as pessoas a se pautarem nas suas decisões por sensações, acima de tudo. E você vai educando a criança a pagar com prazer por uma determinada conduta. Então, por exemplo, um programa que estimula a criança a ficar comendo várias coisas, né, que não são nutrientes exatamente para ela, né, tem muita gordura, muito sal, e dá um prazer para a criança do gosto, o gosto. E vai fazendo a propaganda dentro do programa, e a criança vai ouvindo aquilo, ela é facilmente influenciável, compra, gosta e se acostuma daquele jeito. Ela repete essa conduta bastante. O que acontece? Ela passa a ter um vício, um hábito que ela não consegue desprender-se com facilidade. E hoje, é uma coqueluche mundial, a chamada obesidade infantil por estímulo de propaganda. Né? E sem perceber, você educou ela para quê? Para que tivesse um domínio pleno sobre si própria, para que pudesse querer, escolhendo aquilo que é melhor para ela. Você educou ela aqui para ficar presa ao gosto imediato e sensível. E isso aqui depois vai refletir também na própria escolha da família. Quer dizer, há um círculo vicioso que se coloca, substituindo um círculo virtuoso. Você educa as pessoas para buscar os prazeres acima de tudo. Depois você vai gerar o quê? Uma busca na família acima de tudo de um prazer também. Então, uma esfera de relacionamento mais superficial está na epiderme, está na superfície. As pessoas se envolvem juridicamente com a constituição jurídica mais sólida para dar um suporte jurídico para algo que não é profundo, que é superficial. Depois elas rompem de novo esse vínculo. E se gera esse círculo de divórcios. E as próprias pessoas não compreendem o que acontece com elas, porque não receberam uma formação suficiente para compreender essa diferença entre amar e gostar, entre a vontade, o raciocínio e o afeto. É as dimensões de verbos diferentes que há aqui. E é pela dimensão da vontade que a gente consegue também aderir aos valores. Então, ou seja, é importante perceber isso, que amar e gostar são atitudes diferentes. Se eventualmente determinado produto se apresenta numa propaganda, né, dizendo que eu amo tal produto, a rigor, é uma propaganda errada. O modo de fazer. Porque amar é uma atitude própria referida a alguém. Ou a algum ideal. Não a uma coisa em concreto. Um bem material. Eu posso gostar de algo. Agora, a nossa satisfação é que na vida a gente tem, habitualmente, né? Eu falava no caso, eu posso amar e não gostar circunstancialmente. Mas habitualmente a gente ama e gosta. E é por isso que a gente casa. Com a pessoa que a gente ama, a gente quer o bem e a gente gosta.
gente se sente bem estando do lado dela. A questão é dimensionar isso. Sabe que eventualmente o gosto pode diminuir, porque passa alguns atrativos próprios da juventude, e é natural, e tem que construir-se nessa relação ao longo do tempo um amor mais sólido, de compromisso, de bem-querença, de trabalhar pelo bem do outro. Tem que ser construído isso, né, de acordo com as outras dimensões da própria vida também. Então a gente percebe isso, que a família, no Brasil, ela está estruturada, baseada na ideia do compromisso, legalmente também, no Código Civil, na Constituição Federal. E a noção principal é de casamento. Alguns têm entendido e têm, às vezes, afirmado muito, não, agora sim é o momento dos afetos. Mas às vezes as pessoas afirmam isso sem compreender exatamente que amor é mais que afeto. Que amor é essa ideia de compromisso. Quando a pessoa pensa no afeto, às vezes ela está querendo intuir essa ideia do amor-compromisso. Mas é importante colocar de modo correto os termos, porque senão ela vai lançar uma ideia equivocada. Não é? Então tem que entender isso. Há um filme também interessante, fica a sugestão para quem queira ver também. Um Homem de Família. Um filme que passou há pouco tempo no cinema, que é muito bom, vale a pena ver, e mostra um pouco isso. Uma construção, um modo de ser. Né? E naquele modo fictício que o personagem constrói, como teria sido se ele houvesse casado em outra época, está mais próximo do modelo do direito de família nosso do que aquilo que às vezes se apresenta hoje. Né? Essa família mais volátil. E falava da criança. Então a criança também ela não pode ser objeto de direito. E é um ponto importante também de notar isso. Muitas vezes, os cônjuges querem ter um filho e, sem perceber, acabam contrariando o que o próprio 227 afirma dos filhos. São prioridade absoluta. Há um artigo também, um dos incisos do 226, fala do planejamento familiar. Fala de princípios que devem ordenar esse planejamento familiar. E vem aquela questão, será que os pais têm direito de ter filhos? Acho que era uma pergunta também interessante. Existe um direito de ter filho? A todo custo? E temos que lembrar os meios, se os meios, né, da aula anterior, os fins ficam os meios, até onde vai o poder de uma pessoa. Porque também se caminha hoje, isso é um ponto importante, nós caminhamos a uma facilidade tecnológica de avançarmos para quase que uma eugenia, uma seleção dos filhos pela dimensão da biotecnologia. Obviamente isso contraria a ética, contraria o próprio direito. Mas se entra nessa lógica consumista, utilitarista, opa, as pessoas se sentem atraídas por essa possibilidade material, que não é possibilidade ética, mas é atraente. Ah, não, eu quero meu filho assim, eu quero meu filho perfeito. Então a gente percebe um pouco isso. Contava um amigo meu, que teve há pouco tempo num país da Europa, e lá a esposa engravidou, e a esposa foi fazer um exame ultrassom, e se percebeu no ultrassom que havia uma doença congênita na criança, ou um grande risco de nascer com doença séria. E a assistente social local, olha, percebeu-se que no ultrassom a criança tem um tal percentual de chance de nascer com um defeito, e nessa situação a gente recomenda que a criança seja morta ainda nesse estágio da vida dela. Porque afinal de contas não faz sentido, depois do Estado alemão, gastar a mais com essa pessoa do que com uma pessoa saudável. Ele ficou chocado. Pô, mas como? Mas ficou chocado a ponto de sair de onde ele trabalhava e voltar para o Brasil com a esposa. Porque não queria que o filho ficasse nessa cultura. Né? Então, quer dizer, essa ideia, dessa forma como ele viu lá, o chocou. Mas algo que o direito também hoje, ele está, de certa forma, num limite, numa fronteira. Porque muita dessa matéria da reprodução assistida não está regulamentada de forma correta. Então, hoje, acontece coisas assim que não vêm à tona, que não aparecem. Pessoas que escolhem, ou que fazem um jogo. Né? Vamos aqui ter um filho, e sem perceber prejudicam outros eventuais que venham daí, para conseguir uma finalidade boa. O fim é bom, os pais querem a criança. Mas qual é o limite disso? O limite ético. Daí é um ponto importante também, né, notar isso. Até para compaginar os 226 com os 227, da prioridade absoluta da criança e do adolescente, né, perceber isso. E notar isso, né, que o nosso direito, portanto, ele vai além, a família vai além dessa questão afetiva e passa para a noção de compromisso. E eu falava muito dessa questão das virtudes como sendo necessárias para poder fazer e tornar possível aquela família constituída, baseada num compromisso que se pretende perdurar por toda a vida, que é essa dimensão inicial do matrimônio. Então, note-se isso, que no fato jurídico da família não há o afeto posto ali como tal. Não está ali posto como constitutivo da família.
Então é importante lembrar isso. Na sociedade do consumo, muitos querem que a família seja, o apoio jurídico do Estado seja um produto on demand. Eu quero, o Estado tem que me dar, porque eu entendo que é assim. Não, o Estado reconhece como família algumas categorias de relacionamentos que são aqueles que são constitutivos para a perpetuação da sociedade enquanto tal. É isso que acontece também. Eu acho que para esse tema aqui, é interessante lembrar também uma música do Gonzaguinha, que acho que mostra um pouco essa dimensão, dentro dessa dinâmica da família, e que o Estado brasileiro acaba tendo a expectativa pela Constituição que se dê. Aquela música chama Grito de Alerta, né, em que se descreve uma situação de briga do casal, e ao mesmo tempo uma tentativa esforçada dos cônjuges para restabelecer a situação. Que fala, primeiro você me azucrina, me entorta a cabeça, me bota na boca um gosto amargo de fel, depois vem chorando desculpas, assim meio pedindo, querendo ganhar um bocado de mel. Descreve a situação dos sentimentos nesse momento. Né? Os fatos, me azucrina, me entorta a cabeça, me bota na boca um gosto amargo de fel, depois vem chorando desculpas, e aí põe a questão da razão trabalhando, daquelas três sedes, né? Sentimentos, os afetos, a razão e a vontade. Então, falei do sentimento. Agora vem a razão. Não vem aqui, então, que eu me rasgo, engasgo, engulo, reflito e estendo a mão. E aí vem a vontade. E assim nossa vida é um rio secando, as pedras cortando, eu vou perguntando até quando. Aí escreve de novo esse jogo dos sentimentos ruins que se dá. E no final ele apela. Veja bem, nosso caso é uma porta entreaberta. Eu busquei a palavra mais certa, vê se entende meu grito de alerta. Quer salvar aquela relação. Aqui mostra um pouco essa dinâmica. Fica interessante trazer essa música, mas porque ela, do Gonzaguinha, retrata um pouco isso, essa dinâmica da relação afetiva, né, que passa, né, e integra que a razão, a inteligência e a vontade nessa dimensão. Há outro filme também interessante, que é um filme francês chamado A Crise, que retrata também um pouco isso. Esse suporte das famílias nas suas diversas dimensões. Então, a família cônjuges, a família irmãos, né, a família mais distante, terceiro grau, quarto grau. Um filme interessante para quem não pôde ver, possa assistir também. E nesse filme tem uma situação também que mostra a própria amizade, né? Como é que a amizade consegue também ajudar a manutenção da família. Então fica essa indicação também de um filme interessante. E notar isso, né? Que no nosso direito privado, a família ela foi posta como algo que é constituído pelas pessoas, na relação homem e mulher, ou ela é reconhecida pelo Estado na relação de filiação ipso facto, de imediato, nessa situação, e que a família é tão importante ao Estado que ele, independentemente da vontade das partes, reconheceu a união estável, enquanto família. Por quê? Que na união estável, o que se percebe? A homem e a mulher se relacionando, tendo um estado semelhante ao de casamento, sem que tenham feito aquele compromisso próprio que há na cerimônia de casamento, no casamento civil. O que mostra uma interferência, novamente, do poder público, numa dimensão que para alguns seria estritamente privada. Ora, se as partes não quiserem unir-se formalmente, por que o Estado se julga no poder de intervir na situação e juridicamente amarrar os dois que não quiseram assim estabelecer uma relação entre eles? Por isso, porque o Estado percebe e traz uma herança cultural de que a relação familiar ultrapassa o interesse privado. Então, curiosamente, tempos atrás se cantava com uma bandeira da liberdade a própria criação da união estável e seu reconhecimento. Ao mesmo tempo, e curiosamente, ao mesmo tempo que se pode cantar com uma certa liberdade, o que se percebe é que nesse caso, o que acontece? Acontece é que, além da liberdade, há uma interferência externa na relação de amor entre as pessoas que se unem estavelmente. Então, é bom perceber isso na Constituição Federal. Está lá o casamento, que ainda é o modelo paradigmático no Brasil, e há também a previsão da separação judicial, a previsão do divórcio, e há também até projeto de lei pretendendo que a separação judicial no Brasil seja abolida. E nesse ponto, vale esclarecer o seguinte. Nos Estados Unidos da América, alguns anos atrás, a separação judicial foi abolida do sistema jurídico. Pouco tempo depois, começando pela Louisiana, estado da Louisiana, algumas pessoas fizeram a seguinte solicitação ao Poder Legislativo. Ora, nós queremos nos unir no casamento, mas nós não queremos uma facilidade para o divórcio. Nós queremos que haja um modelo jurídico, legal, que gere dificuldades para a separação. E se aqui vivemos uma pluralidade, um autêntico pluralismo, entendemos que nós temos direito
a que se crie, em paralelo ao modelo divorcista, com facilidade, um modelo mais difícil de divórcio. E assim solicitaram. Então, um deputado da Louisiana, com essa ideia, apresentou um projeto de lei, e esse projeto foi aprovado unanimemente. E ali passou a existir um tipo de casamento mais forte que o casamento simples, digamos assim. Esse casamento mais forte leva ao quê? Que as partes se comprometam e assinem uma série de documentos, mediante o qual sabem que, caso elas decidam separar-se, terão que aconselhar-se com mais gente, terão que fazer novas declarações sobre esse interesse específico antes de chegar no divórcio. E essa ideia que foi implementada ali, depois se espalhou para outros estados americanos, para o Texas e para outros estados também que foram voltando leis similares. Ou seja, ali se aboliu a separação judicial a uma certa época, entendendo o quê? Que o divórcio era sempre a pretensão imediata de quem não quer mais viver juntos. No entanto, outras pessoas da sociedade americana queriam o modelo como a separação judicial, porque não queriam criar um novo vínculo e achavam que a situação delas, real, fática, seria melhor descrita pela separação judicial do que pelo divórcio em si. E assim pediram. Então, na Louisiana e em outros estados, há pouco tempo, foi reabilitada a separação judicial. Essa discussão se deu também na França nos anos 50, com os irmãos Mazot. Por quê? Porque a França tem o divórcio há muito tempo já implementado no sistema jurídico. Mas havia grande parte da população que pretendia casar-se no modelo que não tivesse um divórcio tão fácil. E solicitava exatamente isso, que houvesse, já que a sociedade é plural, que houvesse um modelo legal para quem quer ter um divórcio fácil e para quem não quer. Só que na França, na época, se entendeu o quê? Que ninguém tem capacidade para comprometer-se para a vida toda com nenhum compromisso. Portanto, não permitiram que houvesse a indissolubilidade, portanto, já havia o divórcio, e sequer um contrato que fosse um pouco diferente do contrato de casamento com a facilidade de divórcio. E os irmãos Mazot falavam isso, olha, mas espera aí, mas se há pluralismo, tem que permitir. Exatamente o que aconteceu nos Estados Unidos da América há pouco tempo. Se há pluralismo, por que não colocar os dois modelos em paralelo e as partes possam escolher? Ele se fez assim. Então, no Brasil, curiosamente, hoje há projeto de lei querendo extinguir a separação judicial, ao mesmo tempo há um interesse remanescente de várias partes, vários estratos da sociedade civil que querem que permaneça a separação, porque entendem na sua compreensão de mundo que o modelo da relação jurídico-familiar, do casamento, não deveria ter essa facilidade toda para o divórcio. Então chama a atenção a isso, porque é algo que está bem hoje na pauta de discussão. Há projetos de lei querendo abolir e há pessoas pretendendo que permaneça esse modelo. O fato é que esse modelo de permanência ele acaba gerando uma força maior em relação ao casamento. Ele tende a fazer isso. A ideia é um pouco essa desses casais que nos Estados Unidos pediram que houvesse um modelo mais seguro. Forçá-los a juntos ultrapassar aquele momento do desgosto, digamos assim, para reconstruir aquele ideal pelo qual eles se uniram, né? Essa própria ideia. Então a ideia foi um pouco essa desse programa, trazer um pouco, né, do dimensão cultural, a dimensão ética, antropológica, lembrar que no nosso país o suporte fático da relação familiar está baseado na ideia de compromisso acima de tudo, ou no fato da filiação. Recordar que o amor, a rigor, mais do que ligado, né, o amor, mais do que ligado ao afeto em si, está ligado à ideia de compromisso, a de querer. As dimensões humanas nossas, que são, né, da inteligência, da afetividade e da racionalidade, se integram para a manutenção da família, mas entendendo essa dimensão do amor como um ato próprio, mais da vontade do que da dimensão da afetividade, que também é necessária e é importante. Então terminamos por aqui nessa exposição, dizendo que fica ao dispor, né, o e-mail saberdireito@stf.jus.br, saberdireito@stf.jus.br, convidando já para a próxima aula. Nós vamos tratar um pouquinho de outro tema, onde há uma fronteira muito tênue entre direito, ética e cultura, que são os direitos de personalidade. Então, muito obrigado pela atenção. Até a próxima.